deputado federal Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT, e que agora está aí na linha de frente da campanha de Guilherme Boulos em São Paulo. Rui, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Tudo bem? Tudo bem, Miguel. Prazer estar com você aqui, com o nosso fórum, aqui à disposição para a gente conversar. Maravilha. Rui, qual é a função que você está exercendo na campanha do Guilherme Boulos? Eu sou um dos coordenadores, tem 2 coordenadores gerais, o Josué, que representa o Boulos e o PSOL, o Laércio, que é o presidente do Diretório Municipal, que coordena a campanha aqui. Eu estou aqui de licença do mandato, a pedido do presidente Lula, faço a ponte com Brasília, com as questões da agenda do presidente, dou palpite na campanha e participo do comando estratégico que discute tática e eventos e assim por diante. Muito bem. Ontem teve um debate entre o Boulos e o Nunes. Qual a avaliação que você fez desse debate aí? Olha, minha avaliação, ela coincide com a maioria da mídia comercial, inclusive. Curiosamente, colegas nossos, eu vi a equipe do Globo, por exemplo, dando de 4 a favor do Boulos, uma empatando, né? E todos destacaram, primeiro, que o prefeito ficou acuado pela falta de respostas, que era uma coisa já aqui constante na cidade, que é a falta de preparo para resolver os problemas, terceirizar os problemas, botar a culpa nos outros, mostrando que é um prefeito frágil, vacilante, sem perspectiva, e que configura aquilo que a gente vem falando desde o início da campanha, a população quer mudança. Você percebe que em 11 capitais, prefeitos de vários partidos bem avaliados, inclusive beneficiados pelas políticas do governo Lula, que retomou o desenvolvimento econômico, gerou emprego, renda, possibilidade de consumo, investimentos nessas cidades, todos ganharam no primeiro turno por larga margem, às vezes com mais de 60%. Aqui o prefeito foi reprovado no primeiro turno por 70%, porque a Tabata queria mudança, o próprio Marçal queria mudança, a candidata do Novo queria mudança e o da Atena também. O fato é que continua isso na cidade, mudança versus continuidade. Então o Boulos pergunta, você quer ver essa cidade que está ainda hoje com milhares de residências sem luz, sem equipamentos, perdendo comida, perdendo aparelhos eletrônicos, uma cidade em que ele falava de semáforos inteligentes e nem os semáforos burros estão funcionando hoje, uma cidade que tem roubo de celular 1 a cada 3 minutos. E você gostaria de viver numa cidade assim ou você quer outra perspectiva de vida aqui? Isso não tem resposta na vida real. Tem resposta na cidade de fantasia que o prefeito desenhou, com 600 milhões de publicidade no primeiro turno, com obras, 5 bilhões, obras emergenciais, portanto, sem licitação, e evidente que alguns benefícios ocorreram. O problema é que são coisas feitas na véspera da eleição, o que tiver em ordem nós vamos manter, pouca coisa, e o que não tiver, nós vamos consertar e fazer coisas novas. O Boulos visitou o mundo todo, vários países, para trazer experiências inovadoras aqui para São Paulo. E nós estamos com propostas para resolver problemas imediatos. Quais são? Primeiro, a saúde. Não estou nem falando do apagão, que nós já estamos começando a trabalhar, não estamos dizendo que programa haverá. Estamos começando a trabalhar com equipe muito competente, porque virão as chuvas em janeiro, em fevereiro, e a gente já sabe o que acontece na cidade quando não há prevenção e programas não emergenciais, mas já dentro da linha de governo. Saúde. As filas são quilométricas. A questão de câncer, que é uma doença que você precisa ter diagnóstico rápido para fazer o tratamento, tem pessoas que estão morrendo porque fazem o primeiro exame, depois não dá para fazer biópsia, tem vários casos desses. Então, nós estamos com a proposta do poupa-tempo da saúde,
que é um programa aprovado, já temos testado isso, a população já está até mencionando isso espontaneamente. Poupa Tempo da Saúde são grandes equipamentos que haverá espaço para exames, para especialistas. O Lula já se comprometeu em providenciar recursos do médicos, especialidades, exames de laboratório, de imagens, tudo no mesmo local, sem que você tenha que faz uma requisição de exame no Capão Redondo, na Zona Sul, e vai ter que fazer exame em Guaianazes, na Zona Leste. A outra proposta que pega também a juventude promissora que quer progredir na vida, é o CEL Profissões. Você pega, a pessoa sai do Céu da Marta com 14 anos. Aliás, Miguel, o prefeito é o primeiro, desde a Marta, que não faz nenhum CEL em São Paulo, que é um equipamento, é uma experiência que várias cidades do país assimilaram, não fez nenhum, como também não fez nenhum hospital. Então, nós vamos fazer o CEL Profissões. É um espaço de educação, que as pessoas poderão fazer esporte, lazer, o currículo normal dos adolescentes, e também aprender uma profissão, robótica, programação, gastronomia, turismo, todas essas profissões agora que estão disponíveis nesse equipamento para que os jovens possam sair dali, se quiserem, numa profissão, continuar na universidade depois. Programas para combater a insegurança na cidade, dobrar a guarda municipal, que fará rondas na entrada e saída das escolas para dar segurança para as famílias e para as crianças, né? E um programa de geração de empregos nas periferias, para que não haja tanto deslocamento da periferia em relação ao centro, onde estão concentrados os maiores números de emprego. E também a questão do empreendedorismo. Assimilamos também propostas da Tabata no primeiro turno, como o Rampa, que é um programa de proteção às mães de crianças autistas, como o Jovem Aprendiz, para dar bolsa para que os jovens possam também poder, inclusive, fazer estágio no exterior, enfim. E agora, nesse momento, nossa prioridade é ajudar as pessoas a resolver esses problemas do apagão. E o apagão não é só da energia, é um apagão na saúde, apagão nos transportes, apagão na segurança pública. Agora há pouco, você pode ver aí nas redes sociais e no UOL, um trem pegou fogo na linha Nova Esmeralda, teve um curto-circuito, o trem pegou fogo. Felizmente, até o momento, não há notícia nem de feridos, nem de mortos. E ele agora, na questão do apagão, jogando responsabilidades para o governo federal. Veja bem, a ANEEL, que é o órgão regulador, a agência reguladora, vem do governo Bolsonaro. Tem indicações do Ciro Nogueira, indicações do senador de Rondônia, que você sabe que o mandato, o Lula não pode tirar, tem que esperar concluir o mandato. E há uma agência reguladora em São Paulo, que a ANEEL terceirizou regulação, fiscalização para ela, que é a Arcesp. E a Arcesp não se move. E a poda de árvores, você viu ontem no debate, o prefeito assumiu que é responsabilidade da prefeitura. E ele tentou jogar parte das responsabilidades para a Enel, dizendo que as árvores que estão próximas dos fios, quem tem que podar é a Enel. Só que quem é que dá licença ambiental para que essas árvores possam ser podadas? É a prefeitura. Então, faço aqui essa primeira fala para você, para dizer qual é o estágio atual da nossa cidade e quais propostas o povo está apresentando para que as pessoas possam melhorar de vida, que é isso que conta na campanha eleitoral. Muito bem, Rui. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, falar também um pouco, não só da campanha do Boulos, mas é um balanço das campanhas no Brasil todo. A gente já viu muitas análises. Eu queria saber qual o balanço que você faz também do desempenho do campo progressista, como você viu essas críticas também,
que o PT precisa se renovar, melhorar a comunicação, melhorar até o conjunto de propostas. Qual o balanço que você faz dessa eleição municipal? Eu acho que é cedo ainda para fazer esse balanço, inclusive em meio ao processo eleitoral não concluído, inclusive porque uma vitória em São Paulo, em outras capitais, que nós estamos disputando o segundo turno, em outras cidades, pode alterar, não os números necessariamente, mas a narrativa do balanço. Eu não quero aqui, mesmo fazendo essa consideração que é cedo para o balanço, ter uma conversa de poliana, ou seja, não dá para dizer que somando os partidos da base do governo Lula, nós temos hoje mais votos do que os bolsonaristas raízes. Porque os partidos que estão na base do governo, que estão lá em ministérios e tal, eles disputam aqui conosco. Então, não dá para transformar eventuais derrotas em vitórias. Isso é ruim para o próprio balanço. A gente aprende com as vitórias, aprende também com as derrotas, tirar lições daí. O que eu acho, assim, resumidamente, porque dia 9 de novembro, eu e um grupo de militantes do PT estamos querendo abrir um debate aberto, não vedado para ninguém, para tirar conclusões sobre o que está acontecendo. Por exemplo, é muito comum falar que as pessoas estão se voltando contra o sistema. Qual sistema? Se for o sistema institucional, o governo do Estado, o governo federal, há vários sistemas. Aqui na capital, o sistema é o Ricardo Nunes, o sistema é o governador Tarcísio. Em Brasília, o sistema somos nós, é o governo Lula. Então, acho que é um sistema mais amplo, que precisa ser nominado, que é esse sistema que consagra a abissal diferença de renda aqui no Brasil, muito profunda, que a gente reduz com os programas sociais, mas ele permanece em larga escala. Muita gente ganhando pouco e pouca gente concentrando renda, riqueza e poder. O outro aspecto é que esse sistema consagra também uma divisão entre etnias. Os salários que ganha um negro ou uma negra, comparativamente, de 20% a 30% menor do que ganha um branco ou uma branca no mesmo emprego. E há também essas diferenças em relação aos nossos irmãos indígenas. Há um processo de devastação do país, seja pelo desmatamento, seja pela falta de prevenção que isso causa. Esse sistema tem um nome. É um sistema que tem o lucro como móvel do desenvolvimento, que não se compadece da situação das pessoas, que vê uma coisa desumana, 80 mil moradores em situação de rua em São Paulo, e as pessoas passam ali como se eles estivessem invisíveis. Enfim, esse sistema tem um nome. O Partido dos Trabalhadores surgiu para mudar esse sistema, para construir uma outra sociedade igualitária, fraterna, sustentável. Então, nós precisamos voltar a falar disso. E isso requer presença nos territórios, diálogo com a população. É inadmissível que a gente diga com tranquilidade: ninguém mais lê hoje, o negócio é o TikTok, é o WhatsApp. Eu sei que isso existe, mas é inegável que a cultura, que o aprendizado, que o debate de ideias tem que fazer parte da atividade de um partido político transformador, como quer ser o PT. Nós não podemos fazer política a cada 2 anos. Ou seja, o partido se movimenta, se procura agregar gente para ganhar eleições. Qual é o nosso projeto de país? Precisa ficar mais claro. O projeto de país não é simplesmente reeleger o Lula em 2026. É importante. É uma disputa importante, até porque o contraste com os outros projetos é terrível, é assombroso, sobretudo pelo que a gente vê acontecer no mundo. Há um processo de ruptura de vários direitos, há um avanço da extrema-direita, e o exemplo limite está na Alemanha, mas não só lá,
em que o partido nazista está ganhando eleição em algumas províncias. Eu sei que na Itália existe isso, na França, um ascenso da direita, mas o exemplo mais radical é o da Alemanha. E uma situação internacional marcada por guerras localizadas, cujo limite a gente não sabe qual é, um massacre em Gaza, um massacre promovido pelo governo de Israel. E isso tem uma situação real, que é o seguinte: é a disputa de hegemonia de um grande império que quer continuar se impondo, não mais só economicamente, culturalmente, se impõe agora pela força militar, porque isso propicia, inclusive, o crescimento de negócios de um complexo bélico empresarial nos Estados Unidos. Então, essa situação requer do PT uma grande reflexão, não só sobre a sua compreensão do país e do mundo, uma atualização disso, como também requer buscar novas formas de organização, de renovação dos seus métodos e, principalmente, ter um partido cujas direções sejam democráticas e respeitadas naquilo que é formação de maiorias democráticas. Nós não podemos ser um partido que se transforma num partido puramente parlamentar, um partido puramente preparado para as eleições, até porque, se a gente enveredar por esse caminho, o nosso resultado não tem sido tão auspicioso. Rui, última pergunta sobre... Voltando a São Paulo, né? Mas é uma oportunidade também de falar sobre o país, sobre política geral, que é um distanciamento do PT, e a gente viu isso também com a ascensão do Pablo Marçal, das periferias. Eu queria saber se a campanha do Boulos, qual a estratégia para recuperar esse voto perdido da periferia, e qual a estratégia também para, de certa forma, se reaproximar das massas que aderiram a um discurso religioso, evangélico, sobretudo. Qual a estratégia nesse sentido? Então, primeiro, do ponto de vista eleitoral, exclusivamente, nós chegamos ao segundo turno com os votos das periferias, embora não na mesma extensão que tivemos em outros períodos. E agora, no segundo turno, nós estamos ativando e direcionando mais a nossa campanha com mais intensidade, inclusive mapeando nas periferias onde nós perdemos para o Marçal, onde nós perdemos por pouco para o Nunes, seja para ampliar a votação onde nós ganhamos, seja para virar votos onde nós perdemos. Como é que você faz isso? Primeiro, indo cara a cara, ruas e redes, diálogo direto e rede digital também, porque muita gente hoje se comunica só através do celular. Segundo, levando propostas, porque, veja, a população se ressente mais da inércia, da incompetência, do descaso do prefeito, do que propriamente de criticar o conjunto da obra, digamos assim. Porque hoje São Paulo tem o maior orçamento da história. Vai o ano que vem para 121 bilhões. Só para você ter uma ideia, no final do governo Marta, em 2004, o orçamento era de 20 bilhões, ainda com a dívida correndo, que agora já foi saneada pelo governo Haddad. Então, houve obras, foram feitas UBSs, asfalto, embora na véspera da eleição. Então, isso a gente claramente, o que está assentado, o que foi feito, nós não vamos ficar removendo. Nós vamos fazer mudanças, mas mudanças com segurança. Não é nenhuma revolução nesse momento. Agora, tem muita falha e nós estamos propondo soluções para isso. Por exemplo, descentralização, construção de vários corredores para reduzir a distância da casa ao trabalho, deslocamento dos empregos, resolver o problema da saúde pública,
tem um programa para as questões emergenciais, como as chuvas, as enchentes, as tempestades, a relação com a concessionária, que é muito ruim, e já várias ações do governo federal e nossas também para punir, ela está sendo punida, a Enel, e para, se for o caso, retirar a concessão, que é um processo jurídico também. Hoje tem uma notícia mostrando que em 3 cidades da Itália, onde a Enel opera, não há um número de dias que as pessoas ficam sem energia, nem no Chile, que é aqui próximo. Então, realmente é uma empresa que trata mal a população, que não cumpre os seus compromissos. Mas a responsabilidade é do prefeito também. Não adianta ele terceirizar. Então, essa é uma maneira de dialogar com as periferias, que não pode ser só no processo eleitoral. Houve um afastamento das associações de moradores, dos clubes, enfim, tem todo um trabalho político mais permanente a fazer, que não faz só na época da eleição. Você ganhar uma eleição, você tem que plantar antes para colher no ano da eleição. Sobre a questão religiosa e os evangélicos em particular. Primeiro, eu acho que a gente não pode incorrer no erro de tratar todos os evangélicos ou todas as religiões desprezando-as, subestimando-as ou não vendo as pessoas que têm crenças, têm religiões, como se não fossem cidadãos. Então, o evangélico, ele tem problema de fazer um exame médico, ele enfrenta o trabalho no transporte, ele às vezes está desempregado, ele às vezes ganha mal. Então, é preciso acolhê-lo nessa dinâmica também, sem tratá-lo como um ser diferente dos demais. Passaram anos dizendo que o Lula ia fechar as igrejas. A realidade mostra o contrário. Tem toda uma crença, toda uma fé. O Lula fez a lei da liberdade religiosa, além do que a nossa Constituição consagra a liberdade de religião, de todas as religiões. Então, não pode haver discriminação com as igrejas de matriz africana. Então, esse acho que é o tratamento que a gente deve dar e está presente, está dialogando sem discriminação, sem preconceito. Muito bem, Rui. Vou, então, encerrar a entrevista aqui. Agradeço muito a sua participação. Deixa aí um tempinho para você fazer uma consideração final. Não, a consideração final é sobre a eleição de São Paulo. Nós estamos muito ativos na campanha. Agora, no sábado, dia 19, o Lula vai fazer 2 atividades conosco, justamente nas periferias, uma em São Mateus, outra no Grajaú. E no dia 22, um grande ato no Tuca, teatro simbólico aí de muitas lutas democráticas, cujo vértice do encontro vai ser o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós queremos ter aqui a presença de representantes de vários setores da sociedade, músicos, intelectuais, cientistas, artistas, esportistas, políticos, empresários, muita gente que esteve com a Tabata, com o Datena, no segundo turno, gente que está com o Aloysio Nunes, por exemplo, que está no exterior, mas mandou apoio para nós, tendo já se desfiliado do PSDB, e dizendo que não dava para apoiar o prefeito porque ele caiu nos braços do bolsonarismo. Então, tem muita gente que vai participar desse ato, convido aqui através do fórum para esse ato no dia 22 no Tuca, e nós vamos virar o jogo e vamos ganhar a eleição. E obrigado. Maravilha, maravilha, Rui. Um grande abraço, boa semana, boa sorte na campanha. Bom trabalho para você, Miguel. Todo sucesso para você e para o fórum.